Então, como eu tinha falado na primeira aula, a gente vai dar uma revisãozinha sobre o PO, que é a Programação Orientada a Objetos, e PO é formado de quatro pilares, que é abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo. Herança e polimorfismo a gente vai falar no decorrer da aula. Mas a abstração é importante porque a gente precisa simplificar ao máximo o problema, porque a gente não pode deixar esse problema, esse código complexo. Por exemplo, a gente quer representar um carro, a gente não pode ficar codando, o carro tem o parafuso tal e ficar esse problema complexo. Não, a gente tem que simplificar. O carro ele tem rodas, porta, ele é vermelho e ele é da marca tal. Outra coisa importante é a parte do encapsulamento, porque como eu falei, simplificar o nosso problema. Então, se outra pessoa pegar seu código e esse código não tiver encapsulado, ou seja, tiver uma interfacezinha, né, o cara ele vai ter que se preocupar em como você implementou, por exemplo, a parte de acelerar o carro. Então, para outro programador, isso é interessante pegar o carro Onix e fazer ele acelerar, ponto acelerar, e não tipo, ele acelera desse jeito ou daquele jeito. Então é isso. Isso daqui é um sumáriozinho, né? Tem as que a gente vai dar, né? Que é a classe, os atributos, os objetos, os métodos, herança, herança múltipla, pelo filme que eu tinha falado, né? E os decoradores, alcance, né? Vamos lá. A classe, ela é tipo a que tá dizendo que é tipo um template para criar objetos com atributos, métodos e métodos específicos, né? Ela é como se fosse um molde, né? Você, para fazer um bolo, você tem tipo a forma do bolo. Então, por exemplo, o carro, ele vai ter o molde dele que é ter porta, ter uma cor, ter acelerar, frear e etc. A classe ela tem atributos, né, e métodos. Os atributos, eles são as características, né, que é tipo o carro ser vermelho, a cor do carro, né, a quantidade de porta, a marca do pneu, por exemplo. E o objeto é uma instância da classe. E a classe ela pode ter diversos objetos e cada objeto ser um diferente do outro. Então pode ter um carro branco, pode ter um carro vermelho e pode ter um carro preto, sendo instâncias da mesma classe. Bom, pessoal, dando continuidade, métodos são operações que estão contidas em classes e ela que vai fazer com que seu objeto ela aplique, enfim, alguns métodos, algumas alterações no escopo do objeto que foi instanciado através da classe. Então, métodos são funções definidas dentro de uma classe e são usados para definir os comportamentos dos objetos. Elas operam nos dados, atributos e podem ser chamados por objetos específicos. A gente não vai adentrar muito com muitos exemplos do que seriam métodos ou que seriam classes de objetos, porque aqui a gente está idealizando mais como uma espécie de revisão. Então a gente entende que você já tem essa noção inicial de programação orientada a objeto e que aqui seria só uma revisão para servir de base para as próximas aulas, que possivelmente vão aumentar um pouco o nível de dificuldade ou pelo menos apresentar coisas novas que não fazem necessariamente ou não estão contidas diretamente dentro desse paradigma de programação orientada a objeto. E para exemplificar melhor o que a gente está mostrando no curso, a gente criou um Colab, né, um notebook com as definições e também alguns exemplos. Aqui vocês podem ver um exemplo de classe, que tem class carro, né, é a sintaxe do Python, e aqui vai ter um método, né, que eu vou falar depois, e nesse método ele tem os atributos marca e modelo. Então, nosso carro, ele vai ter os atributos, né, nossa classe carro vai ter os atributos marcas e modelo. Pode baixar. A gente também pode tipar e não tipar esses atributos, né? Na sintaxe do Python é só botar o nome do atributo, dois pontos, e o tipo, para você especificar qual a tipagem dele. E aqui a gente já está criando. Pode baixar. E aqui a gente já está criando um objeto que seria carro 1, é igual, aí você já chama a classe, né? Carro, aí você vai botar os argumentos, né? Os atributos dessa classe, que é Toyota, que é a marca, e o modelo, que é o Corolla. Dando continuidade, agora veremos exemplos de métodos que podem ser atribuídos a classes, né, e posteriormente a ser acessados pelos seus respectivos objetos. Então aqui a gente tem a classe retângulo, e aí como vocês podem ver, nesse exemplo aqui em específico, a gente não tem o initialize, não tem o construtor, e isso é uma condição que por vezes você pode passar, não é tão crucial o seu uso. Contudo, por vezes espera-se que você, de fato,
tem alguns valores a serem inicializados quando você vai instanciar um objeto de determinada classe. Nesse exemplo aqui a gente vai ter esse método calcular área, def calc área, e com seus 3 parâmetros, né? Self, comprimento e largura. Self é um parâmetro que deve ser atribuído a todo método que será contido dentro de uma classe e que você deseja acessar esse método dentro da própria classe. Então você consegue fazer chamadas internas quando você faz uso desse self. Aqui, na assinatura desse método, você vai ter a solicitação de que se passe um comprimento e uma largura e que o que se espera desse método é que seja retornado à área. Um exemplo que a gente atribuiu aqui seria esse rec.ex, que seria essa variável que vai conter o objeto o objeto da classe retângulo. E aqui a gente pode acessar esse método utilizando o ponto e o nome do método que a gente quer fazer acesso. E aí, executando aqui, a gente consegue ter esse retorno de 10, que esse 10 seria a representação do produto entre o comprimento vezes a largura. Então, fora os métodos, né, a gente também vai ter algumas outras características atribuídas ao paradigma de orientação ao objeto, e um deles seria a herança. E aí essa herança ela pode ser uma herança simples ou uma herança múltipla. A herança, por si só, é um mecanismo que permite que a gente consiga herdar atributos e métodos de outra classe. Então, imagine que você tem a classe automóvel, e essa classe, por exemplo, vai ter, sei lá, 2 métodos. Um método de frear e um método de acelerar. E aí você percebe que esses 2 métodos eles são comuns a todos os automóveis. Se caso você queira aplicar herança a essa classe, você pode fazer você pode estender essas características da classe automóvel para, por exemplo, carros específicos. Então você pode gerar uma nova classe e essa classe vai estender os métodos dessa classe automóvel. Então você poderia chamar essa classe, por exemplo, de Toyota, especificando no caso um tipo de carro. E aí esse Toyota ele vai receber a classe automóvel e ela já vai conseguir aplicar esses métodos de acelerar e parar. Além disso, também a gente vai conseguir ter no Python algo chamado herança múltipla. A herança múltipla permite que uma classe herde de múltiplas classes. Então, se antes herdava apenas de automóvel, vamos supor que a classe Toyota, que ela já tinha essa herança da classe automóvel, ela tem a herança também de uma segunda classe, que poderia ser, por exemplo, manutenção, que faz a verificação, que tem métodos que fazem a verificação de reparo e que é comum a todos os automóveis, no fim das contas. Dando continuidade, aqui a gente vai ter um exemplo que representa de fato essa herança, e aqui tem uma outra explicação do que seria essa herança, né? Que é um conceito de orientação a objetos que uma classe pode herdar atributos e métodos de outras classes. Isso permite a reutilização de código e a criação de hierarquias de classes. Então, como eu já tinha falado anteriormente sobre a classe automóvel e a classe Toyota, por exemplo, que seria um carro específico, aqui a gente tem esse exemplo com animal. Animal seria essa classe pai, que seria uma classe principal, e cachorro, que está contido dentro dessa classe animal, ela vai conseguir absorver, vai conseguir ter também os métodos que estão contidos e que são comuns a todos os animais. Então, o método que está sendo definido dentro da classe animal seria fazer som, e aí eu consigo também aplicar herança nessa classe, fazer a chamada desse método e inclusive conseguir aplicar alterações, que no caso seria tornar específico o au para a classe cachorro, ou criar uma outra classe, gato, no mesmo princípio do cachorro. Então aqui eu estou aplicando a herança da classe animal e estou definindo mais uma vez aqui o método fazer som. Só que aqui, ao invés de passar o, eu passo miau miau. E aí aqui você vê um reuso do código de características que são similares a uma classe pai, certo? Como eu falei anteriormente, também temos aqui a herança múltipla, e a herança múltipla ela ocorre quando uma classe herda de mais de uma classe pai. Em Python, isso é suportado diretamente. Então você tem uma classe chamada pai1 e tem uma classe chamada pai2. Você pode instanciar uma nova classe, ou melhor, você pode criar uma nova classe, porque a instanciação ela é mais associada ao objeto. E aí você, no mesmo esquema anterior, você pode fazer isso e aplicar a herança múltipla. Então aqui você tem pai1, pai2, e aí você também poderia, por exemplo, ter um pai3. Só precisaria definir class opa.
Como está aqui, polimorfismo é a capacidade de utilizar uma interface para diferentes tipos de dados ou classe, que permite, né, que métodos com o mesmo nome atuem de maneira diferente, dependendo do objeto que o chama. O que significa, né? Como o Lucas falou, tem a classe animal e a classe cachorro e gato, que estende a classe animal. E a classe animal ela tem um método que é fazer barulho. E a classe cachorro e a classe gato também tem esse método de fazer barulho, só que cada uma está implementando, né, o que ela faz diferente. Então, por exemplo, a classe cachorro o método faz au-au e o do gato faz miau. Então, quando o programador instancia um objeto do tipo cachorro, ele chama o método de fazer barulho, ele vai chamar o método que faz au-au, e não o método que faz miau, porque está como se fosse especificando. A classe animal é uma generalização, né? E a cachorro já é uma especificação. Uma especificação não, uma especialização. Como eu tinha falado, né? Polimorfismo é a capacidade de um objeto se comportar de diversas formas, aí depende do contexto que ele é usado, depende de como ele foi instanciado, né? Se a pessoa instanciou um cachorro, se a pessoa instanciou um gato. Aí, se a pessoa instanciou um gato, ao chamar o método fazer som, né? Que é tipo como se fosse a interface, lá no animal, na classe animal, o gato vai tornar miau, porque a classe miau ela está especializando o método fazer barulho, fazer som. Você pode criar outra classe aqui, por exemplo, classe macaco, e fazer def, fazer som e fazer um pes aí, que vai retornar a mesma coisa que a classe animal retorna, né, que é a herança, que é a classe que ela herda, né, que é a classe macaco herda. Então, você não é obrigado a especificar, né? Fazer a sobrescrita do método. Você só vai fazer uma sobrescrita do método se você realmente quer especializar, se é algo que essa classe faz de diferente. Agora, a gente vai terminar a aula falando sobre decorators, que é uma maneira poderosa de modificar ou estender o comportamento de funções ou métodos sem alterá-los diretamente. Aqui nessa aula, a gente vai falar sobre três, que é o static method, o class method e o property. E é isso. Sim, aí a sintaxe que a gente usa no decorator é arroba, né? E aí o nome do decorator que você vai utilizar acima da classe. Da classe não, do método. Então, pessoal, dando continuidade, decoradores, eles são funções que envolvem outras funções. Então, ela vai servir como uma espécie de encapsulamento de uma função. E aí, além de funções, você também pode fazer encapsulamento de métodos para adicionar funcionalidades extras a ela. Então, vamos lá. Aqui você pode definir um método chamado decorador, e esse nome aqui ele pode ser análogo, pode ser qualquer outro, só que o parâmetro que ele vai receber vai ser func, que vai ser uma função. Internamente a esse método que você definiu anteriormente com o parâmetro func, você tem que definir um método chamado wrapper, e basicamente ele vai envolver o método que você vai passar posteriormente no outro método que você vai aplicar esse decorador. Então, vamos lá entender isso aqui. Quando você define esse decorador com um parâmetro func e que define esse wrapper com essas modificações internas aqui, você pode instanciar ou você pode, enfim, criar um outro método fazendo com que ele possa ser passado dentro desse decorador. Então, um exemplo. Aqui eu vou fazer uma nova função e essa função vai ser chamada def função exemplo. E aí, essa função exemplo aqui, ela vai fazer o seguinte, ela vai printar, ela vai printar, estou dentro do decorador. E aí percebam uma coisa, se caso eu chamasse diretamente esse método sem fazer nada, olha como ele iria se comportar. Função exemplo. Vou comentar aqui. Ele vai, estou dentro do decorador. E aí perceba que ele não faz parte ainda desse novo método que a gente está tentando ensinar a vocês sobre decoradores, sobre decorators. Contudo, quando você passa o nome do método que foi criado lá em cima como decorador, com o arroba inicialmente aqui, decorador, você está basicamente jogando essa função aqui dentro e fazendo com que print isso, chame essa função aqui e printe novamente esse outro texto.
Então vamos lá. No caso, o arroba decorador seria em cima da função. Isso. Aí, cadê? Então, como eu falei para vocês, ele vai printar isso aqui, essa primeira parte, vai chamar a função que estaria printando isso dentro do decorador, e agora ele printa o outro texto. Então, a ideia desse decorador, desse decorator, é fazer com que você consiga encapsular uma função dentro de outra função. Aqui dentro tem simples prints, mas poderia ter algumas modificações a dados que você poderia fazer uso e jogar dentro dessa função, por exemplo. Dentro dos decoradores, a gente também vai ter outros tipos de decoradores. O Static Method, que é o que seria esse Static Method? Seriam métodos estáticos. Então, o decorador Static Method é usado para definir métodos estáticos em uma classe, que pode ser chamado sem criar uma instância da classe. Então, vamos lá. Todo mundo aqui já fez uso em algum momento do NumPy, por exemplo, da biblioteca NumPy, e aí você percebe que você consegue fazer esse tipo de coisa. Import NumPy asNP, e aí você consegue, tipo, x igual a np.random de 1 a 10. Você percebeu que em nenhum momento foi preciso instanciar um objeto do tipo NumPy para você conseguir ter acesso a esse método random, que é para criar um número randômico. E aí, isso daqui seria um exemplo direto do que seria de fato um método estático. Então, quando você possui um método estático, você não precisa instanciar necessariamente o objeto para conseguir ter acesso às suas funcionalidades. Você pode fazer como no exemplo aqui, ó, digitar resultado como uma variável, passar o nome da classe e já diretamente chamar o seu método. Então isso é muito útil quando você possui métodos que eles são utilizáveis e reutilizáveis durante um código e que você não deseja, por exemplo, fazer com que você precise instanciar um objeto para ter acesso a esse método. Você possa ter acesso a esse método diretamente. Pronto, dando continuidade aos decoradores, a gente também tem um tipo chamado Class Method. Então, o decorador Class Method é usado para definir métodos de classe em uma classe, que recebe a própria classe como um argumento. Então vamos lá. Você vai definir a classe chamada minha classe, por exemplo, e você vai definir um atributo interno a ela chamado contador. Dentro dessa classe você vai definir também um método chamado incrementar contador. E aí esse incrementar contador ele vai receber um CLS. Ele vai receber como parâmetro uma classe. E aí dentro desse método aqui, perceba que você está acessando a variável contador e você está incrementando mais um a esse contador. Então quando você chama a classe minha classe, tecnicamente ela vai ter um comportamento parecido com o método estático. Você não vai precisar necessariamente instanciar uma classe para poder fazer o incremento dessa variável contador. Você pode simplesmente passar o nome da classe, passar um método que está contido, que seria esse class method, que seria a classe que faz modificações de valores internos à classe própria dela. E aí nesse exemplo aqui a gente tem o que incrementar contador, que aí, como tem aqui essa flag class method, você consegue acessar através aqui do CLS o método o atributo contador e incrementar mais um. Então, quando você chama esse método através do ponto incrementar contador, você está incrementando em 1 o valor que estava contido dessa classe. Por fim, eu vou falar sobre o decorador property, que é utilizado para definir propriedades de uma classe, permitindo acesso a métodos getters, setters e deleters de forma transparente. Esse é um decorador muito utilizado em PO. E por que isso é tão importante em PO, né? Porque ao utilizar a classe, a gente quer sempre saber qual é o atributo do nosso objeto, como modificar o nosso objeto, como deletar alguma coisa do nosso objeto. Então, por exemplo, o getter, ele serve para visualizar o atributo, né? Conseguir o atributo. Já o setter, ele é utilizado para modificar um atributo, e o deleter é utilizado para remover esse atributo. Então, por exemplo, aqui, né, na classe círculo, tem o atributo raio. Aí a gente vai utilizar o decorador property, que é para retornar esse raio, né? Mostrar esse raio. A gente vai conseguir esse raio. Já o setter, a gente vai modificar. Então, a gente vai passar como argumento, né, da função, né, do método, o valor. Então, a partir desse valor, né, dependendo se ele for menor que 0, ele vai mudar ou não. Porque se for menor que 0, ele vai retornar um erro, se não, ele vai mudar para um novo valor. Então, para isso, a gente utiliza o decorador arroba, né, o nome do
do atributo ponto setter. Já no deleta, né, que é para deletar, a gente só vai dar um del self.raio. Aqui vocês podem ver que o raio, né, como ele tem um underline na frente, ele é um atributo protegido, né, protected. Então, tipo, a pessoa fora, né, ela não pode mudar esse atributo, né? No Python não tem isso, né? O Python ele avisa que não pode mudar, mas, por exemplo, em Java a pessoa não conseguiria mudar esse atributo. São as classes, a classe, né? A classe círculo ou a classe que círculo herda. Então, como vocês podem ver aqui, a gente está instanciando o objeto C do tipo círculo, né, da classe círculo, com raio igual a 5. E depois a gente vai estar printando C.raio, que significa a gente está pegando o nosso objeto e chamando o método raio. Só que o método raio ele é tanto o getter quanto o setter quanto o deleter, o deleter. Então, a gente tem que especificar qual deles a gente está utilizando. Então, por exemplo, no o setter, a gente está passando igual a 7 como atributo. Já o deleter, a gente está chamando del.delcell.raio. Então, a gente está especificando que a gente quer o deleter. E no getter, a gente só chama c.raio, que a gente está printando isso. Bom, galera, esse é o fim da aula. Os exemplos estão no Colab, o link tanto do Colab quanto do GitHub que estão contendo o código estão na descrição. Vocês podem ir lá e fazer modificações. Para fazer modificações é interessante que vocês copiem, né, o Colab, né, para não dividir com outras pessoas. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchauzão. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.